Vocês sabiam que as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam em todo o mundo? Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, cerca de 18 milhões de pessoas são mortas todos os anos por causa de complicações cardíacas. Mata mais de 100 mil pessoas por ano. E se formos considerar todas as doenças cardiovasculares, esse número pode ultrapassar os 400 mil. Isso significa que no Brasil, a cada 90 segundos, uma pessoa morre por complicação cardíaca, enquanto no mundo, pelos mesmos motivos, a cada 34 segundos, uma pessoa morre. Meu nome é Luiz e hoje vou falar sobre 10 alimentos que são prejudiciais ao nosso coração. Se você acha que esse é um tema importante e que merece um pouco da sua atenção, considere se inscrever no canal, compartilhar e curtir. Isso ajuda muito o vídeo para que ele chegue em outras pessoas e para que você possa enviar para pessoas que você ama. Afinal, a saúde é uma coisa que a gente deve priorizar, porque sem ela, a gente praticamente não consegue viver. E o primeiro alimento que entra na nossa lista são as fast foods. Nós sabemos que hambúrgueres, refrigerantes e batatas fritas são prejudiciais à nossa saúde, mas poucas pessoas sabem o real motivo desse prejuízo causado por esses alimentos. Sendo assim, o que poucas pessoas sabem é que esses alimentos, se consumidos em um dia inteiro, possuem aproximadamente 2.500 calorias. Porém, essas 2.500 calorias não são calorias saudáveis para o nosso corpo. Ao consumir essas 2.500 calorias, temos 3 principais nutrientes que entram em ação. O primeiro deles é o carboidrato. Nessa porção de calorias, temos aproximadamente 300 gramas de carboidratos, a maioria de rápida absorção, elevando a glicose e a insulina. Em segundo lugar, temos as proteínas. Com apenas 70 gramas de proteína, é muito pouco em comparação pela quantidade de alimentos que a gente consome. E por fim, temos 100 gramas de gordura. E o pior, gordura de má qualidade, o que favorece o aparecimento de placas de gordura nos nossos vasos. Como nós sabemos, placas de gordura no nosso vaso aumentam a hipertensão arterial, que pode causar um aumento no risco de AVCs e problemas cardíacos. Mas caso não aconteça um infarto, outras complicações iniciais começam a aparecer, como obesidade, inflamações crônicas e problemas com resistência à insulina. Esses alimentos ainda possuem problemas pela quantidade de açúcar na qual possuem. Essa porção de 2.500 calorias consumidas em um dia inteiro com fast foods possui aproximadamente 150 gramas de açúcar, o que é muito mais do que a quantidade recomendada por adulto, que é cerca de 25 gramas de açúcar por dia. Outro alimento nessa lista são os óleos vegetais refinados. Muita gente pensa que óleos vegetais são mais saudáveis que óleos vindos de animais. E isso em parte pode até ser verdade. Mas o que acontece na maioria dos casos é que esses óleos vegetais presentes nos supermercados passam por um processo de industrialização, o que os torna tão ruins ou até piores que alguns tipos de gorduras animais. São 4 motivos principais para que os óleos vegetais possam ser um problema para o nosso corpo. E o primeiro deles é a alta quantidade de ômega 6. Tanto o ômega 6 quanto o ômega 3 produzem uma substância chamada eicosanoide, que é responsável por controlar a inflamação no nosso corpo. Enquanto o ômega 6 é responsável pela pró-inflamação, ou seja, quando o corpo está doente, certas partes do nosso corpo inflamam para que a gente possa combater esse problema. O ômega 3 serve como um anti-inflamatório, evitando que essa inflamação causada pelo ômega 6 possa aumentar muito e causar prejuízos ao nosso próprio corpo. Porém, quando consumimos esses óleos, a quantidade de ômega 6 contida nesses óleos aumenta muito em nosso corpo, fazendo com que haja um desequilíbrio. O recomendado era que fosse uma porção de ômega 6 para uma porção de ômega 3, mas na realidade, quando consumimos esses óleos, essa porção vai de 20 de ômega 6 para 1 de ômega 3, inflamando muito o corpo. E como a gente sabe, a inflamação é um perigo real para nossas veias. Afinal, aumenta a hipertensão arterial, o que faz com que haja danos nas nossas artérias e, consequentemente, aumentando o risco de AVCs ou mesmo de hemorragias internas. O segundo problema atrelado aos óleos vegetais são a sua produção. Para produzir um óleo, eles passam por um processo industrial de altas temperaturas. E temperatura muito alta causa um problema que alguns já devem conhecer, chamado desnaturalização. Essa desnaturalização faz com que a substância contida no óleo, que era benéfica, em uma coisa prejudicial ao nosso corpo. Além disso, muitas indústrias utilizam algumas soluções químicas que são tóxicas ao nosso corpo, como o hexano e a acetona, que em altas concentrações causam prejuízo ao nosso corpo também. O terceiro motivo é o fato desse óleo ser um óleo oxidado. E óleos oxidados são óleos que possuem radicais livres, radicais esses que danificam as células humanas, que ao danificar causa prejuízos às nossas paredes de vasos
e que podem causar complicações, como nós sabemos que é o infarto. E por último, para disfarçar o cheiro ruim, para embranquecer e refinar o óleo, eles passam por um processo químico intenso nas indústrias, o que faz com que o óleo perca bastante dos seus nutrientes, praticamente uma perda total, que além de não ser benéfico ao nosso corpo, ainda causa prejuízos pela quantidade de gordura saturada que é presente. E esses óleos são conhecidos como os óleos de soja, óleos de milho e óleos de canola. O oitavo alimento são as frituras, que, como nós sabemos, são alimentos preparados à base de óleo. Quando as frituras estão prontas, elas geram problemas que nós já conhecemos e que falamos nesse vídeo, que é o caso da oxidação, moléculas que precisam de elétrons e vão roubá-los de células humanas saudáveis. Essas frituras ainda formam gorduras trans não intencionais. A gordura trans é um problema sim, devemos prestar atenção em como consumimos ela. Quem já fez alguns exames deve ter percebido uma escritura como LDL, que são gorduras de baixa qualidade. Essas gorduras devem estar em níveis baixos para evitar com que placas de gorduras fiquem nas nossas veias, nas nossas artérias. Enquanto o HDL deve estar em um nível um pouco mais elevado, permitindo que, se há placas de gordura nas nossas veias, elas não sejam tão grandes assim, permitindo que o sangue possa circular normalmente. Além disso, frituras produzem aldeídos extremamente tóxicos ao nosso corpo. Além de que, em restaurantes, por exemplo, frituras são feitas às vezes na mesma gordura, o que aumenta ainda mais o processo de inflamação do nosso corpo. Para escolher a melhor gordura possível, é bom utilizar gorduras que são saturadas e estáveis, como as presentes em óleos de porco. Em sétimo lugar, temos as margarinas. As margarinas foram vendidas por muito tempo como algo que seria melhor que a manteiga. Mas na prática, essas duas gorduras não têm muita diferença em si. Acontece que a manteiga passa por um processo chamado de hidrogenação, que é um pouco diferente pelo que passa os óleos. Mas quando essa manteiga passa por esse processo de hidrogenação, aumenta a quantidade de gordura trans, que, como nós vimos, essas gorduras trans são prejudiciais ao nosso corpo. No número 6, temos produtos ultraprocessados que são ricos em açúcares. Entre eles, molhos prontos, ketchup, barbecue, cereais matinais, barras de cereal e iogurtes adoçados. Esses alimentos se tornam um problema a partir do momento que sua composição não são tão conhecidas por nós. Por exemplo, sabemos que a Coca-Cola tem um alto índice de açúcar, mas você sabia, por exemplo, que o barbecue em uma colherada possui mais açúcar do que a própria Coca-Cola? Pouca gente costuma saber disso e consome muito molho barbecue, achando que isso não tem problema para o corpo, sendo que possui mais problema do que tomar uma Coca. Isso desencadeia vários problemas em sequência. Com o aumento da glicose, há uma sobrecarga no pâncreas, o que vai fazer com que o nosso corpo aumente nossa resistência à insulina. E como a gente sabe, quando o corpo está em desequilíbrio, isso aumenta a inflamação do nosso corpo. E quanto maior a inflamação, maior será o impacto no nosso coração. O quinto alimento está muito presente também no nosso dia a dia, principalmente no café da manhã e no da tarde, que são os donuts, as rosquinhas e os bolos industriais. O que nós temos aqui é a combinação de vários fatores que são prejudiciais. O primeiro deles é a farinha branca, que é rica em amido. Temos o açúcar refinado, frituras em óleos ruins, gorduras trans, corantes e aromatizantes artificiais. Todos esses alimentos citados são uma bomba de inflamação, glicose e gordura oxidada no nosso corpo. Se existe algum alimento que reflete bem os erros alimentares modernos da nossa sociedade, esse com certeza é o que nós acabamos de falar. Em quarto lugar, temos os refrigerantes e as bebidas açucaradas. E o problema aqui não está apenas na quantidade de açúcar consumido, e sim na forma com que ele está presente nessas bebidas. O açúcar presente no refrigerante se encontra no estado líquido, o que é reabsorvido mais rapidamente pelo nosso corpo. E isso aumenta o risco de esteatose hepática, que é o famoso fígado gorduroso, resistência à insulina, triglicerídeos altos e doenças cardíacas. Beber 1 litro de refrigerante por dia é um dos maiores fatores para um aumento no risco de síndromes metabólicas. No nosso alimento número 3, temos os pães e as massas refinadas. Isso porque alimentos ricos em farinha refinada têm índice glicêmico altíssimo, baixo valor nutricional, aumento rápido de glicose no sangue e estímulo crônico de insulina. Além disso, para pessoas mais sensíveis, o glúten presente nesses alimentos ajuda na inflamação intestinal, o que consequentemente acarreta em problemas cardíacos. Em segundo lugar, temos as carnes processadas. E aqui temos o presunto, a mortandela e o salame. E o problema não está na carne em si, mas na forma na qual são produzidas. O principal problema das carnes está relacionado ao alto teor de sódio. Quanto mais sódio temos em nosso corpo, maior é a pressão osmótica. E para controlar essa pressão osmótica, nosso corpo precisa de mais água passando pelos nossos vasos. Quanto mais água em maior velocidade,
nas nossas veias, são causadas obstruções. Isso, consequentemente, vai causando prejuízo aos poucos no nosso corpo. O segundo motivo é pelo fato de que essas carnes produzem muitos nitritos e nitratos, o que, junto com amidas, formam as nitrosamidas, que são conhecidas por serem substâncias cancerígenas. Além disso, alguns estudos mostram que carnes processadas podem sim aumentar o risco de doenças cardíacas, além de aumentar também a chance de ter alguns cânceres, como câncer coloretal. E por fim, o último alimento nessa lista é o açúcar refinado. O açúcar refinado dispensa apresentações. Afinal, o excesso de açúcar pode causar alguns problemas. O aumento da resistência à insulina, gera esteatose hepática, eleva os triglicerídeos, promove picos inflamatórios e prejudica diretamente a função das artérias e vasos sanguíneos. Além disso, o açúcar é altamente viciante, e ao contrário de alguns alimentos ruins, ele não dá saciedade no nosso corpo. É por isso que pessoas que consomem muitos refrigerantes ou muitos doces não percebem o estrago. É muito comum ver a indústria utilizando xaropes de milho como alternativa ao açúcar, mas no fim, os dois possuem os mesmos problemas alimentares. Agora que nós sabemos quais são os 10 piores alimentos, a gente precisa tomar alguma ação. E para isso, a gente precisa começar a reduzir, ou mesmo tirar certos alimentos de nossa rotina, tendo em mente que o problema não está apenas no colesterol, mas também problemas relacionados a inflamações, metabolismo e equilíbrio hormonal. Se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos sobre esse assunto, se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários também quais outros temas vocês têm dúvidas para que eu possa trazer futuramente. É isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.